Olá. Fundamentos de processos de desenvolvimento de software, ciclo de vida, análise de projeto e UML. Sou Saulo Pereira da Silva, pós-graduado em robótica educacional, pós-graduado em marketing digital, desenvolvedor de sites e sistemas web, gerente de projetos de TI no Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília, certificação Professional Scrum Master, professor tutor do curso de Ciência dos Dados da Universidade Federal de MS, já há 3 anos. O processo de desenvolvimento de software, o Roger e o Bruce, no livro deles, sobre engenharia de software, eles falam que um processo de software eficaz definiria uma coleção de conjunto de tarefas, cada uma projetada para atender às necessidades de diferentes tipos de projetos. Então, um processo de desenvolvimento de software, né, se você tiver um conjunto de tarefas organizada, estruturada, você consegue atender, né, diversos tipos de projeto. Né? Então, tudo que for bem definido, você vai conseguir desenvolver. Né? Então, dentro do ciclo de vida para o desenvolvimento de um software, nós temos desde o levantamento de requisitos, que você vai identificar o que é necessário, né? As funcionalidades. Depois você tem a análise de projeto, que é definir a arquitetura, ou seja, eu vou usar C, eu vou usar C++, vou usar HTML, vou usar Java, que tipo de linguagem de marcação ou de programação eu vou utilizar. Né? Depois é realizada a implementação, ou seja, a programação propriamente dita, a construção desse equipamento pelos desenvolvedores. Realiza-se teste, porque sem teste você não consegue fazer validação desse sistema, né? E aí, ao realizar o teste, você garante, ou pelo menos busca atender os requisitos. E depois, todo sistema, né, precisa de uma manutenção, né? Seja na correção de erros, ou até mesmo na implementação de novas funcionalidades. Né? Dentro do processo de desenvolvimento de software, eu trouxe aqui 4 modelos: cascata, iterativo, ágil e DevOps. O cascata, basicamente, ele é linear, ou seja, é um após o outro. Gasta-se muito tempo nos requisitos, né? Por isso que uma das vantagens é os requisitos ficam claros, só que, por exemplo, se você pega um software para desenvolver dentro de um ano, pelo menos 6 meses vão ser de requisitos. Depois vai para análise, ou seja, é verificado é, se aqueles requisitos estão, né? Depois vem o design, ou seja, constrói a interface gráfica. Depois o código e em seguida teste, né? Que daí vai verificar se todo aquele código atende. Isso daí já estaria ali nos 8, 9 meses, né? E depois vem operações, que é a própria instalação. Qual que é a desvantagem do modelo waterfall? Né? A difícil adaptação a mudanças, ou seja, você gastou muito tempo em requisitos. Se lá na frente, na hora que estiver instalando ou implementando, for necessário mudar, tem que ser refeito, né? Tem que ser demora-se muito tempo para ser refeito. E no modelo iterativo, nós temos uma repetição cíclica de fases, né? Então, você faz o levantamento de requisito, análise desse requisito, realiza o projeto, implementa, testa e implanta. Depois que é feito esse trabalho, volta-se de novo no início, lá em levantamento de requisitos. Quais são as vantagens? Flexibilidade e redução de riscos. As desvantagens é o planejamento complexo. Por quê? Trabalha-se tudo, depois volta no início. Trabalha-se tudo e volta no início. E assim por diante. Esse é o modelo iterativo. Depois dele, nós temos o modelo ágil. Né? Então, nesse caso aqui, eu trouxe o framework Scrum. Ele tem como vantagem rapidez e adaptabilidade. Né? São pequenas entregas que são realizadas e são a participação de todos do projeto. Então, temos o dono do produto, o Scrum Master e os desenvolvedores.
Inicialmente tem a visão do produto, que é o Product Owner, né, que é o próprio dono do produto. Realiza-se aqui dentro dessas caixinhas são colocados itens. Os itens que são do backlog do produto, ou seja, que itens vão ser desenvolvidos, né? Depois tem uma reunião de planejamento, que faz parte de todos ali. Depois vai para a Sprint Backlog, que essa Sprint Backlog o dono do produto e os demais também têm participação. E aí sim começa a sprint, que significa o desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se você tem uma sprint ali de 4 semanas, todos vão trabalhar para que aquela sprint aconteça. Diariamente tem uma reunião. Lembrando que esse modelo aqui, né, ele todos trabalham em conjunto em todas as etapas, para no final ter um incremento, né, ou ter um produto feito, né? E aí o que acontece? Quando se trabalha em equipe e no modelo ágil, dentro de cada reunião diária já se identifica os erros. Na verdade, os erros são identificados dentro da sprint, né? Mas eles são comentados geralmente aqui. Mas se identificou o problema, já resolve. Já para não deixar acontecer naquele caso lá do modelo cascata, que gasta-se muito tempo para fazer um levantamento de requisitos e depois, lá na frente, percebe-se que aqueles requisitos estavam errados. Utiliza-se Kanban, né? A exemplo, né? Pode-se utilizar Kanban, não necessariamente, para poder verificar as tarefas que estão sendo feitas. Então, por exemplo, a fazer, fazendo e feito. Ao momento que vai fazendo, vai retirando do a fazer, vai colocando e fazendo. Então, por exemplo, eu quero desenvolver um sistema que vai controlar a entrada e saída de usuários. O que eu desenvolvi naquele dia? O que a minha equipe desenvolveu? Então, a própria equipe pega essa informação, já coloca aqui e assim por diante, né? Depois disso, nós temos os DevOps, né? Que você tem ali o Dev de desenvolvimento e Ops de operações. Também ele bem interessante porque ele integra o desenvolvimento e operações. Antigamente, né, naquele modelo Waterfall, por exemplo, primeiro os devs construíam, depois ia para operações, né? Ou seja, implantação e manutenção. Agora não, com esse conceito de DevOps, temos entregas rápidas, com a colaboração de todos em conjunto. Claro, qual que é o desafio, né, disso daí? É a mudança cultural e habilidades específicas, né? Então, por exemplo, será que a organização quer essas duas equipes trabalhando em conjunto, né? Porque nós temos que integrar, testar, liberar, implantar, operar, monitorar, planejar, codificar. Fica esse ciclo aqui, né? Será que a organização quer isso? Então tem essa dificuldade de questão de mudança, né? Cultural. Dentro da análise e projeto de sistemas, nós precisamos compreender e documentar o que o sistema precisa fazer. Algumas ferramentas para isso, né? Mapa mental, análise SWOT e casos de uso. Então, o mapa mental ele é uma chuva de ideias, né? Chamado brainstorm. Então, com o mapa mental, você vai colocando o que o sistema precisa fazer, nesse caso aqui de exemplo, né? E ao colocar, por exemplo, aqui eu coloquei compreensão do sistema, importância da compreensão. A compreensão do sistema é fundamental para identificar suas necessidades e requisitos. Então, na hora que eu vou construir um sistema, vamos supor um sistema para controlar peças de máquinas pesadas. Então, a equipe pode ser feita uma reunião com a equipe e cria esse mapa mental. Quais funcionalidades esse sistema vai ter, né? E aí vai colocando isso no papel. Pode pegar o Word, pode pegar um Mapify, que é esse aqui, por exemplo, né? E utilizar ele, né? Tem ferramentas, né, de inteligência artificial para auxiliar nisso aí também, e pode ser usada sem problema. Esse Mapify é um. Depois, né, com uma das outras ferramentas, né, que para análise de projeto, a gente tem a análise SWOT. A análise SWOT, você basicamente vai pegar
4 quadradinhos desses, seja em papel sulfite ou no seu arquivo aí do Word, enfim, ou outra tecnologia, e vai identificar quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. Por exemplo, para o meu desenvolvimento do meu sistema, quais são as forças que eu tenho? Né? Eu tenho uma equipe sólida de desenvolvimento, eu tenho uma equipe de gerência de projeto, eu vou usar um framework Scrum. Quais são as forças? Quais são as oportunidades? Nesse caso aqui, está um exemplo de região norte, ainda pouco explorada pelos concorrentes. Né? Então, você pode colocar que as oportunidades é desenvolver um sistema web para pessoas que têm problema de visão. Né? Então, essa é uma oportunidade. Você vai atingir um público X. Né? Quais são as fraquezas? Aqui tem dessa imagem que eu peguei da internet, né, que ele fala baixo ticket médio. Ainda não conseguimos nos estabelecer como referência. Então, você identifica as fraquezas ou daquele desenvolvimento ou daquele projeto, né, específico para você. Ameaças: novos concorrentes, risco de saturação no mercado. Por exemplo, você quer desenvolver um sistema para aluguel de carros, né? E já existe aluguel de carros? Será que isso não é uma fraqueza, né? Ou pode ser, no caso, uma ameaça, né? Então, os concorrentes já existem, então já é uma ameaça, inicialmente, né? Não é nem novos concorrentes, já existem, né? E depois a gente tem aqui o ambiente, né, externo, né, disso daí, que pode agregar mais dificuldades ainda, né? Sobre ainda análise e projeto de sistema, nós temos o caso de uso. Nós temos o diagrama de caso de uso. Isso aqui é da tecnologia UML que nós vamos falar a seguir. Né? Então eu fiz esse diagrama aqui, comprar produto. O cliente, que é um ator, ele navega pelo catálogo. Né? O cliente, ele coloca item no carrinho. O cliente finaliza a compra. Vai finalizar a compra. Ele também vai informar o endereço. Tá vendo que tem um stands aqui? Esse stands ele é, né, para o comportamento ali de casos de uso, né, indica que ele estende desse aqui, ou seja, para ele finalizar a compra, ele precisa informar o endereço, então ele estende. Né? Para ele finalizar a compra, ele precisa preencher os dados do cartão e ele precisa incluir, né, a verificação de dados do cartão de crédito. Você viu aqui, ó, include, relacionamento de inclusão, né? Então ele não estende, ele inclui, tá? E para finalizar a compra, ele vai ser incluso o faturar compra, tá certo? E basicamente o outro ator, que é o sistema, ele vai enviar e-mail, ele também vai faturar a compra, né? E ele vai disponibilizar a navegação pelo catálogo, é o sistema. E também o sistema verifica os dados do cartão de crédito. Tá? Basicamente, esse é o caso de uso. Né? Você pode ver que nós temos dois atores. Né? E eu utilizei o Lucid.app. Esse sistema ele também tem inteligência artificial nele. Tá? Muito bacana para se usar. Então, dentro da modelagem unificada, que é um ML, ela surge na década de 80, criado por Grade, Ivar e James. É uma linguagem de modelagem visual, ela é comum, né? Ou seja, é muito fácil de ser utilizada, e é amplamente utilizada na indústria para modelar sistemas complexos. Né? Na verdade, não só complexos, você pode usar para modelar outros tipos de sistemas simples também. Né? Dentro dela, nós temos o diagrama de caso de uso, que eu acabei de mostrar, diagrama de classe, de sequência de atividade. Pegando aquele exemplo que eu citei ali, que eu coloquei ali, nós temos o cliente, que o que ele tem de atributo? Nome, e-mail, depois eu tenho o carrinho, que tem item list,
Depois nós temos o cliente, né, informa endereço, que é o pedido, vai vir o endereço e finalizar a compra. O cliente preenche os dados de pagamento, que é do cartão de crédito, navega pelo catálogo, o cliente faz isso, né? O pedido ali, ele vai ser verificado o cartão de crédito, que é o número, validade e o código de segurança, né? O pagamento, a verificação do cartão implementa o pagamento fatura a compra, né, por meio do faturamento e aí depois o sistema, né, envia para o cliente o item de confirmação de pedido, tá certo? Esse é o diagrama de classes. Depois nós temos o diagrama de sequência, que nós temos o cliente, o catálogo, o carrinho, o pagamento, o sistema. É importante, na hora que for construir esse diagrama de sequência, né, observar o que se pede ali, né? Então vamos voltar aqui no exemplo, né? Ó, navegar pelo catálogo, colocar, você pode ver que é um verbo, né? Colocar item, informar, finalizar, preencher, verificar, faturar, enviar, tudo verbo. Então o cliente navega pelo catálogo, o cliente adiciona item ao carrinho, o cliente fornece o endereço para o pagamento. Você pode ver que cada setinha vai apontando para o seu local de saída e término. Então, o pagamento verifica os dados do cartão de crédito, né, no sistema. O sistema aprova ou rejeita. Você pode ver a setinha voltando para cá. Solicita faturamento da compra, né? O pagamento solicita o faturamento. E o sistema envia o e-mail para o cliente. Dentro do diagrama de atividades, né, ele é mais simples, então o cliente navega pelo catálogo, o cliente coloca item no carrinho, o cliente informa o endereço, o cliente preenche dados, sistema verifica os dados, sistema fatura a compra e sistema envia o e-mail. E aqui como atividade avaliativa, né, nós temos cria um diagrama com caso de uso de nossa aula. A nossa aula é aquela imagem de comprar produto. Então, juntamente com o colega, cada um realiza uma entrega, é importante isso daqui, desenha um diagrama de caso de uso para o seguinte sistema. O cliente navega pelo catálogo, seleciona itens para o carrinho, informa o endereço para entrega e preenche os dados do cartão de crédito. O sistema verifica os dados do cartão, finaliza a compra e envia o e-mail de confirmações. Instruções. Identifique os atores. Então a gente já sabe quem são os atores. Liste os casos de uso principais com base no processo descrito. Já fizemos aqui para ajudar vocês. Relacione os atores e os casos de uso no diagrama. Inclua as relações como include o extente entre os casos de uso. Para auxiliar, eu encontrei esse vídeo aqui tutorial, essa videoaula tutorial, das funcionalidades dos atores, das, dos atores, das referências, das interligações que existem entre um e outro. E aí eu deixei para auxiliar na construção desse nosso exercício, dos relacionamentos, isso que eu queria dizer, que são esses itens aqui, que há relacionamentos entre um e outro, né? E fala também sobre os atores e para explicar melhor para você conseguir fazer. Você pode acessar o lucid.app e dentro desse aplicativo você tem 3 arquivos para você construir gratuitamente e aí então você pode construir isso daqui para enviar para mim. Muito obrigado, até logo.